Agora, o que eu lembrei sobre censura, Paulo, que eu queria compartilhar com nossos telespectadores é a questão da piada que o Reagan, o Ronald Reagan contava muita piada sobre a União Soviética. E tinha uma muito boa sobre isso, que ele falava que o americano conversando com o russo virava e falava assim, mas eu aqui tem muito mais liberdade que você. O russo perguntou por quê? Não, eu posso ir na Casa Branca, entrar, bater na mesa, botar o dedo na cara do presidente e xingar o presidente americano. Aí o russo falou, eu também posso fazer isso. Você pode? Posso entrar na Casa Branca, botar a mão na mesa, na cara e xingar o presidente americano. Então é mais ou menos isso. Essa piada é boa porque ela mostra o seguinte, a gente sabe que há censura quando você tem medo de levar a crítica para um patamar mais elevado. Hoje no Brasil, algum jornalista tem medo de xingar o Bolsonaro de genocida? Nenhum. Agora, eu quero ver alguém falar que o presidente do Supremo, ou que alguém assim, é alguma coisa parecida. Vai ter, obviamente, consequências. E a gente sabe que no próprio regime militar brasileiro havia muito deboche, muita crítica aos militares, né? Agora, vamos ver se acontece alguma coisa parecida na Venezuela de hoje, na Nicarágua, do Ortega y Gasset defendido pelo Lula, ou, obviamente, em Cuba, que é o ícone dessa turma que defende o fracasso até hoje, né? Então, há muita hipocrisia. E o que seria da extrema esquerda se não tivesse, né, os amuletos, se não tivesse os espantalhos para se proteger e colocar-se como bastiões da democracia, né? Não, a gente luta contra, a gente é um movimento de resistência contra o fascismo e, na verdade, são eles que estão de mão dadas com todos os fascistas. Serrão e seguido o Piperno. Eu vou chamar o VAR porque nós já tratamos dos números das mortes ocorridas na ditadura dita militar. Agora vamos à ditadura dos militantes, aquela que vem depois da nova república para cá. De 85 até hoje, nós tivemos 2 milhões de brasileiros exterminados pelo crime institucionalizado, pelo narconegócio, pelo narcotráfico, que, curiosamente, tem uma parceria política com o Foro de São Paulo. Quem quiser conhecer isso, leia o livro O Foro de São Paulo, escrito pela Graça Salgueiro. Você vai ter detalhes sobre essa aliança criminosa que extermina brasileiros, mais de 60 mil por ano. Então, estamos em uma ditadura do crime, muito pior do que aquela ditadura militar. E é essa ditadura do crime que nós temos que denunciar, repudiar e superar agora. O passado já foi. Eu quero saber de brasileiros que vão parar de ser exterminados pelo tráfico de drogas. Piperno. Não, só quando o Constantino falou que aqui no Brasil qualquer um pode falar que o presidente Bolsonaro é um genocida sem ter medo de nada, vou te falar um negócio. Isso, então, é um fenômeno recente, Constantino, porque quando o André Mendonça era o ministro, quem falasse isso recebeu uma ameaça de ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, como aconteceu com muita gente, até mesmo com o ameaçador youtuber Felipe Neto. O Felipe Neto está preso, ele continua xingando mas foi ameaçado. Mas foi ameaçado pelo então ministro. Ele foi ameaçado. Até o cidadão lá do outdoor também. Genocidas. Uma grande emissora para bancar a vítima e está xingando até hoje todo mundo. Agora, já o deputado Daniel Silveira e outros tiveram um destino diferente. Genocidas são aqueles que exterminam milhares de brasileiros por ano. E não consta que esses sejam mortos pelo Jair Bolsonaro, mesmo com seu discurso que, às vezes, desagrada a maioria. Segue, Piperno. Ô, Constantino, você que gosta muito de números, índices e tal... Tem pergunta também. Quantas pessoas o ex-ministro André Mendonça tentou enquadrar na sorte da Lei de Segurança Nacional? Você está dizendo que ele tentou enquadrar. Eu, na minha leitura, imaginei ali que ele estava mostrando justamente o absurdo desse instrumento usado pelo Supremo, que de fato prendeu pessoas. Eu pergunto ao Piperno quantos ele conseguiu. Felipe Neto está preso, está intimidado, está calado. Olha só, seria o regime ditatorial, autoritário, que pratica censura, mais frouxo da história. Ainda bem, né? Porque eu não tenho saudade nenhuma de regime autoritário. Pelo amor de Deus. Ninguém tem. Sim, mas imagina se o PT volta, se alguém pode fazer a mesma coisa. Não pode. Ninguém foi enquadrado lá. Um jornalista gringo falou dos hábitos etílicos do cachaceiro. E aconteceu o quê com ele? Quase foi expulso. Quase né, foi. O Lula tentou. O Lula quis expulsar. Desistiu porque foi persuadido ali pela turma de que ia Agora, estúpido é um país que não tem
uma lei de segurança nacional, abre mão de ter uma lei de segurança nacional correta para combater os inimigos internos. O Brasil tem inimigos internos que estão exterminando os brasileiros e nós não estamos discutindo isso de maneira relevante. Você lembra como nasceu a Lei de Segurança Nacional, essa que estava em vigor até outro dia? É da nossa geração isso aí. General Newton Cruz, o Nini, governo Figueiredo, exatamente para impedir manifestações em Brasília. De 1983 isso. Mas leis de segurança nacional têm que ser atualizadas. Aquela estava totalmente defasada. Quem foi preso com base nela? A imprensa parou de falar entulho da ditadura quando interessou, porque estavam usando isso pelo Supremo para perseguir bolsonaristas. É disso que nós estamos falando aqui. Vamos ter senso de proporção, senso de prioridade. Quem é que foi preso com base na LSN? Que a imprensa parou de falar de entulho da ditadura. Quem foi preso com base naquela velha lei? O Newton Cruz prendeu um monte. Pelo amor de Deus. Naquela época, Newton Cruz e o Generaleco, o Milico, Figueiredo prenderam um monte. Quem é que lançou mão desse instrumento? Quem é que de fato lançou mão desse instrumento para prender pessoas? O ministro André Mendonça tentou. Tentou e não conseguiu. Tentou e não conseguiu. A resposta fracassou. Nota 0 na nota. Isso. A resposta correta, ministro Alexandre de Moraes. Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição. Lamentável. Essa é a barbárie. Bruna, você quer fechar? Não, na verdade, o Piperno continua com dificuldade de responder, né? Porque no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, a gente sabe que ele vota no Lula, porque ele não quer Bolsonaro. Não, mas pera lá. Não, vota ou não vota no Lula no segundo turno, Piperno? Entre Lula e Bolsonaro? Não, eu vou facilitar a resposta para você. Entre Cabo Daciolo e Bolsonaro é Cabo Daciolo. Pelo amor de Deus. Então, qualquer um contra o Bolsonaro. Esse fascínio da palavra, qualquer um. Pelo amor de Deus. Mas o Lula tem como braços direitos pessoas que se declaram stalinistas, né? Então é nesse sentido que tantas pessoas consideram o Lula um risco. Por mais que ele tenha um discurso de ser muito bonzinho, as pessoas com quem eles trabalham têm como ícone gente como Fidel Castro e que tem como ícone um sujeito como Stalin. Que já foi também presidente durante 8 anos e o ciclo dele não se compara com o atual.